O nosso convidado de hoje do Jornal do Pádel é o Pedro Perry. Para além de termos uma coisa em comum, este desporto de raquete e o outro, que jogaste ténis antes de jogar no pádel, somos do Boa Vista. Eu quero dizê-lo porque são poucos boavisteiros que eu entrevisto, portanto, é uma paixão Boa Vista. Pedro, antes de mais, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nas instalações também da Quinta de Monserrato. Obrigado também ao Zé Lux por dar o campo. Sim, é uma paixão. O Boa Vista não há muitos boavisteiros, como tu disseste. A raça de Boa Vista também consigo transmitir um bocadinho aqui para o pádel, o que é bom. Nunca desistir. O Boa Vista é um clube à parte. Sofredor? Muito sofredor mesmo. Estamos habituados a sofrer, por isso não nos vergamos fácil e é importante ser Boa Vista. Quanto tempo tiveste? 10 anos no ténis? Onde é que começaste? Eu comecei no Boa Vista, naqueles campos de terra batida que o Boa Vista tem, e comecei com 2 anos. O meu pai levava, 2 anos? Era maior que eu quase, o meu pai levava-me aos campos e estava ali muito tempo comigo. E acabei por abandonar, tinha os meus 15 anos. Porquê? O desporto do ténis é muito giro, quem pratica sabe e quem vê também gosta muito, mas para quem joga, estar sempre sozinho num campo não é fácil, e eu vi que estagnei um bocado e os adversários com quem eu jogava começaram a ganhar, começaram a subir e não deu para tudo, a minha cabeça não dava, já estava a forçar muito, gostar do pádel, do ténis e acabei por desistir. Como é que surge o pádel na tua vida? O pádel surge de uma forma curiosa. Eu ainda jogava futebol, eu saí do ténis e fui para o futebol. E eu tinha um colega de turma que era o Pico Vilas Boas e ele jogava pádel no recreio da escola, no 10º ano. E eu vi, gostei daquilo, as raquetes eram diferentes. Joguei uma vez ou duas com ele convidou-me para vir fazer um treino. O que é que te pareceu? A primeira vez que pegaste uma raquete de pádel, foste para dentro do corte e disseste, isto é a minha praia, é isso? Tinha muita facilidade, sentia que tinha mais facilidade que os outros que já treinavam há algum tempo e aí também me surgiu uma... Pensaste que podias ser competitivo? Sim, no pádel? Exatamente, senti que dei uma certa... O primeiro treino logo dei uma certa luta ao pico logo, já era campeão nacional, já jogava torneios há algum tempo, dei uma certa luta e senti que podia ter algum futuro no pádel. Isto em que ano é que foi, mais ou menos? Ora bem, estamos em 2020, foi 2017. 2016. Foi aí a tua primeira experiência no pádel? Foi aqui na Quinta de Monserrato, por isso é que fiz questão de que fosse aqui esta entrevista. Olha, começas aí com o Pico Vilas Boas e depois como é que começas a perceber, isto afinal, eu gosto disto, vou começar a tentar evoluir mais. Foste treinar, procuraste formação no pádel? Sim, eu... Lá está, tive sempre muita facilidade, sempre joguei desportos de raquete. Mas sempre tiveste facilidade para o desporto, é uma coisa... Muita facilidade com o desporto. E depois do primeiro treino fiquei viciado, como se costuma dizer. O pádel é um desporto que vicia, muito social, há muita gente a jogar e isso é bom, isso puxou muito. E de certa forma eu vim para cá, para o pádel de vez e comecei a treinar 2 vezes ou 3 por semana. E a partir daí não consegui deixar o pádel até hoje. Houve uma determinada altura, penso que foi, se não foi em 2017, foi em 2018, que tu és considerada uma das promessas do pádel. Sim, acho que foi em 2019, antes desta chatice toda da pandemia, fui considerado o jovem do ano e aí as pessoas começaram a reparar um bocadinho mais em mim, começaram a acreditar um bocadinho mais em mim também, os patrocinadores, a Siux, que foi aí que apostou mais em mim, quando eu fui para o campeonato dos jovens. E aí, a partir daí, as pessoas começaram a chamar o Pedro Perry, também está no pádel e é uma jovem promessa. E houve uma situação que eu estive também presente, que foi na Póvoa de Varzim, em que tu ganhaste, tu e o Peu Araújo, Exato. Ganharam um prémio, uma viagem, um giro pela turnê sul-americana e que infelizmente não se verificou. Infelizmente eu e o Peu recebemos esse convite. Eram 2 torneios, um no Chile e um na Argentina, se não estou em erro. Foste chamado ao corte central? Fui chamado ao corte central, tirei uma fotografia ali com os craques que estavam a jogar um jogo de exibição e infelizmente não aconteceu. O Fabrício encerrou o circuito nessas semanas, acho que foi a chatice,
que acabou por abrir recentemente outra vez, mas lá está, não tivemos essa oportunidade, o convite foi feito, mas não acabou, não aconteceu. Achas que ainda pode acontecer? Ou só te acreditas quando estiveres lá Só mesmo? acredito quando estiver lá mesmo, porque agora eu já estive com ele pessoalmente depois e não surgiu essa conversa, já estive com o Solé também e a conversa não surgiu, por isso acho que o convite não foi esquecido, mas Ainda não houve oportunidade. Mas não houve oportunidade de se realizar. Oh Pedro, como é que tu, na altura começaram, certamente que houve mais atletas como tu, que jogavam ténis ou outros esportes e entraram no pádel. Tu encontraste muitos amigos e que se calhar na mesma altura começaram do zero e que também conseguiram chegar muito lá em cima. Tu tens alguns casos desses de... Agora que estou a pensar, não me estou a lembrar, mas há muita gente, o top 10 nacional é todo vindo do ténis, exceto um, que é o meu parceiro, o Henrique Barbosa. Foi o único que é de Aveiro. Que é de Aveiro. Foi o único que não teve contacto com o ténis antes, mas sim, nota-se uma certa facilidade. Os do ténis, o Diogo Rocha, o Miguel Oliveira, o Vasco Pascoal, o Nuno Deus, principalmente o Nuno Deus que chegou... O Nuno e Miguel, os dois irmãos. O Nuno e Miguel, certo. Mas o Nuno chegou a ser muito bom em pares, se não tenho erro. Mas lá está, é a certa facilidade que o pessoal do ténis tem. Falaste agora aí no teu parceiro, é o teu parceiro de sempre, Henrique, ou não? Eu e o Henrique arrancámos neste ano só, esta temporada. Antes foi o Tony Leitão. E vocês, quando jogaram juntos, não furaram o quali do Portugal Masters? Do APT? Sim. Jogámos 3 cá em Portugal e houve um que chegámos ao quadro. Ganhámos uma dupla portuguesa também, foi a nossa primeira grande vitória para um quadro principal. Foi no Lisboa Racket Center que foi... Que grandes diferenças é que tu encontras, tu e o teu parceiro, mas estamos a falar de ti, quando vais jogar um torneio desses, quais são as grandes diferenças? São pequenas diferenças ou são grandes diferenças? De tipo aos outros jogadores? Eu acho que, como eu e o Henrique trabalhamos todos os dias, acabam sempre por menores, digamos assim. O resultado até pode ser muito desigual, mas acabam por ser pormenores, quer seja a experiência, um ponto de ouro, porque lá joga-se a ponto de ouro. Os pormenores são pequenos, claro que se eu jogasse contra uma dupla muito maior, se calhar ia ter que sentir mais diferenças, mas nós acabámos por perder contra 2 franceses no quadro principal que sinto que foram pormenores, e eles eram melhores, mas sinto que foi por pormenores que deixámos escapar esse jogo. O pádel é um desporto em termos de alta competição caro. Tu começaste agora a dar aulas, penso eu. Sim. É uma forma também de financiar a tua possibilidade de ir jogar torneios? Claro. Dar aulas, da mesma maneira que nós pagamos para ter aulas, também devemos procurar o ensinar, porque nós, sendo jogadores profissionais de pádel, acabamos por aprender muitas coisas que podemos passar para as outras pessoas, e se nós queremos que o pádel cresça, também acho importante nós sabermos ensinar as pessoas e ajudar as pessoas a crescer. E sim, de certa forma é importante também receber um bocado do dinheiro do pádel para nós, para podermos investir também no pádel, na nossa carreira, quer seja em torneios cá em Portugal ou lá fora. Eu também acabei por ir jogar torneios lá fora este ano e é importante, lá está, haver esse retorno. Para as pessoas terem uma noção, quanto é que pode custar uma ida a um torneio lá fora? Incluindo viagem, almoço, estadia, tudo, pode ficar à volta de uns 400, 500 euros. A única vez que fui lá fora este ano foi ao Mónaco. Tive a grande não sorte, é barato. Não é barato, mas eu tive a sorte do Henrique conhecer lá um casal amigo e que nos ajudou. Não pagaram bastante. alojamento, não é? Não pagámos alojamento, que já é uma grande ajuda no Mónaco. Mas sim, é chato estar sempre a pagar essas estadias. Se nós entramos no quadro principal, temos a estadia paga, mas temos que pagar a alimentação, temos que pagar o voo e o resto. Nós tentamos sempre tirar um bocado o partido de ir a uma cidade, queremos visitar essa cidade. Mesmo cá em Portugal é caro jogar pádel? O ressarcimento que tu tens quando vais jogar um torneio, um prize money, dá para as despesas ou fica ela por ela? Acaba por dar. Eu ainda não vivo sozinho, acaba por dar para as despesas, a viagem, a ida e a volta.
o almoço, o jantar, a estadia também. Eu agora estou a viver em Lisboa, por isso fico sempre em Lisboa. Quando venho ao Porto, fico no Porto. Quando é um torneio em Aveiro, acabo por ficar com o Henrique Barbosa. Por isso, nós tentamos sempre não pagar a estadia, tentamos ir sempre juntos. Minimizar os custos, certo? não é? O pessoal do top 10 dá-se todo muito bem, por isso as viagens, entre top 10, dei um exemplo, nós fazemos muitas viagens com outros atletas. Tem grupos no WhatsApp para criar esse... Temos grupos no WhatsApp para viagens, para jogos também. Quem vai para Lisboa? Quem Eu vai aqui. para Lisboa nesse dia, neste torneio, e acabamos sempre por ir em carros bem compostos, que é para não ter os custos sozinhos quase. No pádel há uma coisa muito engraçada que é o namoro, o flerte entre duplas, ou seja, tu estás a jogar e estás do outro lado, estão os adversários que são teus amigos também, tu dizes, aquele gajo se calhar jogava bem comigo, acontece isso muitas vezes. Nós muitas vezes eu pelo menos falo por mim, penso muitas vezes a jogar com os outros Adversários neste caso, exatamente. Imagino-me muito a jogar com eles, se fazia uma boa parceria ou não. No início do ano imaginava muito a jogar com o Henrique, por exemplo. Jogas à direita, o Henrique à esquerda, Não, é isso? Ao contrário, tu à esquerda e ele à direita. O Henrique à direita. O Henrique é uma pessoa que trabalha muito, que quer muito o pádel, vive muito o pádel. E eu sentia que ele me podia puxar muito também para esse namoro com o pádel, porque eu no início da época gostava muito de pádel, treinava muito, mas sentia que me faltava um certo compromisso. E ao juntar-me com o Henrique, acabei por ir para Lisboa também. O ir para Lisboa foi por causa do pádel? Foi só por causa do pádel. Eu congelei a matrícula na faculdade. O que é que estás a estudar? Estava a tirar desporto. Congelei a matrícula e agora estou mesmo só focado no pádel. E estás a treinar quantas horas por dia? Treino 1h30 de pádel base. Posso treinar 1h30 de manhã e fazer um jogo à tarde. E físico? E físico tento sempre fazer todos os dias. Faço uma vez por semana só com o Hugo Silva, que também é o meu PT lá em Lisboa, que infelizmente vai deixar de ser, porque eu agora também troquei de clube e vou ter um PT novo, mas sim, é 1h30 de pádel base e depois tento sempre fazer um jogo e mais o físico, que é cada vez. Se a tua aposta é de ir para Lisboa jogar para melhorar o teu nível de pádel, tem custos, é complicado conseguir fazer essa adaptação? Sim, Tens alguns apoios? Tenho uns apoios, tenho uma residência de estudantes em Lisboa em Chior, que me dá a possibilidade de eu estar num quarto. Lá há uma residência de estudantes, tem muitos jovens, tem muita... Às vezes é difícil, porque eles estão lá para a faculdade, muitas festas, mas o Chior acaba sempre por me ajudar, porque eu desde que fui para lá eles fizeram uma sala porque havia muitas queixas, inclusive as minhas, que eu queria dormir e não conseguia, e a Chior conseguiu-me ajudar nisso. E depois tenho patrocinadores que me dão algum retorno daquilo que eu gasto no pádel. Se quiseres dizer. A Nata Pura, que é o principal, tenho na minha camisola o logótipo, é o principal. E depois os meus pais também gostam. Patrocínio. O patrocínio, que havia muito no ténis, também acaba por haver um bocado no pádel. E espero que cada vez haja menos, porque era sinal que há mais apoios, não é? E o pádel também está a crescer. Olha, tu tens referências no pádel, certamente. Eu lembro-me de falares no Diogo Rocha, na Nogi. São essas as tuas grandes referências cá em Portugal? Em Portugal sinto que temos 3 grandes referências no pádel masculino e 2 no pádel feminino. Dou os nomes do Vasco Pascoal, que tem os seus 30 e alguns anos e continua num nível altíssimo. Ninguém do top 7 para baixo consegue ganhar, que é valor. Temos o Miguel Oliveira, que acabou de ganhar o Master do APT, não é por acaso, trabalha muito, tem um nível altíssimo também. E o Diogo Rocha, que apesar de não trabalhar muito, tem a mãozinha toda, um nível altíssimo. E também temos o Diogo Luca, o António Luca, mas não é português, mas que acaba por ser uma grande referência. Daqui a uns aninhos está na seleção portuguesa também, de certeza. E tu também? E eu também. Espero que para o ano já comece a surgir o meu nome lá na seleção. Falaste no feminino, será a Nogi e a Sofia? E a Sofia Araújo.
Nogui também já com os seus aninhos, mas que continua a mostrar e que continua a entrar em quadros da WPT e não é por acaso. E também temos a Sofia, que A rainha do jogo exterior. gosta muito e está a crescer também. A Sofia, no fundo, vai ser a melhor, se não for já a melhor no pádel feminino. Está a crescer muito. São importantes estas referências para vocês. São. Tu já não és um jovem propriamente daqueles que está a começar, mas essas referências são importantes, mesmo para ti, quando dás aulas, eles saberem que és tu o professor, também jogador, e essas referências que tu falaste. Dou o exemplo, por exemplo, o Vasco Pascoal. Eu treinei com o Vasco Pascoal, com os Deuses, com o Peu e com o Henrique este ano, com o Diogo Schaffer também, e acabam por me ajudar muito. São mais velhos, têm a experiência toda, o Miguel Oliveira também me dá muito na cabeça. Mas lá está, chegamos ao fim de semana, somos adversários e no fundo o que eles querem é que o pádel evolua, que o pádel cresça, que os jovens como eu tirem o lugar deles, porque no fundo nós somos o futuro do pádel e eles têm que nos ensinar, não têm, mas fazem questão de nos ensinar muitas coisas do pádel, quer seja comportamentos que temos que ter, jogadas e, por exemplo, entrevistas. E eles falam muito no palavreado também, que nós temos que usar nas entrevistas, que no palavreado que temos que usar com os nossos patrocinadores. Falam muito também da expressão corporal que nós temos que ter dentro de campo e isso é importante, porque nós, lá está, são umas referências no pádel nacional e nós temos que seguir as pegadas deles se quisermos para já chegar ao nível deles e depois, certamente, Ultrapassá-los. no... Tu, o Peu e o Pedro Graça são os valores emergentes do pádel? Sim, ouço muito falar nesses nomes, o Afonso Fazendeiro também, já é um bocadinho mais velho que nós todos, mas também o Henrique Barbosa. Sinto que vamos ser o futuro, nós cinco principalmente, e o Joãozinho Caiano, não posso esquecer, o Joãozinho Caiano. Sinto que vamos ser o futuro do pádel, não tarda muito, porque temos muita vontade de crescer no pádel e certamente nos próximos anos vamos ser nós. Representar Portugal, como é que foi? Tu vieste do ténis, és uma pessoa que vive intensamente o desporto e de repente estás a representar Portugal, como é que foi a primeira vez? Lembro perfeitamente da primeira vez que entrei em campo. Gosto muito de representar clubes, seja o Boa Vista, seja a Quinta de Monserrate, como representei anteriormente, principalmente a seleção, que é o auge. Eu era jovem, ainda não tive uma vez a oportunidade de representar Portugal nos séniores, mas a primeira vez que representei foi em jovens. Eu lembro perfeitamente, estava com o Pico Vilas Boas, não me lembro quem é que eram os adversários, mas lembro-me de olhar para o que tinha vestido e sentir que os meus pais estariam muito orgulhosos de mim porque eu estava a vestir aquela camisola e eu estaria muito orgulhoso. A minha irmã, que me apoia todos os dias, que me manda mensagem todos os dias para eu treinar bem, sinto que é o auge. Mas lá está, eu ainda não tive a oportunidade de me fregar, de me destacar o suficiente para ir à seleção nacional. E certamente é um dos grandes sonhos? É um dos grandes sonhos, certamente. Falaste agora aí na Maria, o facto de ela ser fisioterapeuta é menos uma despesa que tens? É menos uma despesa que tenho. A Maria ajuda-me muito, seja nos torneios em Lisboa. Digo-te uma vez que quando entrei no quadro principal vim ao Porto de propósito, ter com a minha irmã, fazer massagem, estava cheio de câimbras, não conseguia correr, não conseguia meter os pés no chão sequer. Vim ao Porto, massagens da Maria durante algumas horinhas e no dia a seguir fui jogar o quadro principal do APT em Lisboa, talvez. Como é que os teus pais reagem a esta tua aposta no pádel? O que é que eles apoiam-te a 100%? Estão sempre contigo? Sofrem muito? O pai sofre muito? O meu pai sofre muito. O meu pai, a minha... Sofre mais que Boa Vista ou sofre mais contigo no pádel? Não, o meu pai deixou Boa Vista de parte. Se nós estivermos a jogar, o meu pai não quer saber de Boa Vista, nem olha para o telemóvel, mas sim, sofrem muito. No início foi difícil, não queriam um filho a deixar a universidade, não queriam. Mas sabem que é o teu sonho, é isso? Mas perceberam que é o meu sonho, que tenho o meu futuro, que o pádel está a crescer muito, o que é importante, porque se não estivesse a crescer, certamente não teria sido tão fácil. Mas sim, apostaram, estão a apostar, sofrem muito, falam muito comigo e é importante ter os meus pais do mesmo lado que eu, a apostarem no filho
eu sentir que tenho a força deles de trás é muito importante para conseguir os resultados que tenho conseguido. Pedro, eu tenho a certeza que vais conseguir muitos mais, porque tens valor e já provaste isso mesmo, e continuas a trabalhar e a dedicar-te. Desejo-te as maiores felicidades e que daqui a uns anos estejamos a falar sobre os teus êxitos no Paddle Tour. Obrigado, Pedro.